Fala, turma, beleza? Operações entre conjuntos. União, interseção e diferença. E de quebra ainda vamos falar sobre complementar de um conjunto. Então, turma, se vocês estão atrás desse conteúdo, esse vídeo aqui é para vocês, beleza? Se não me conhece ainda, eu sou o professor Thiago Araújo, teu professor de matemática. E se é a primeira vez que você está aqui, vai aí embaixo, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho, ativa a notificação para você perder nenhum vídeo. E também senta o dedão no like aí para me ajudar. É uma forma de você retribuir comigo e de eu saber que esse vídeo está realmente te ajudando de alguma forma. E para o YouTube também recomendar para outros estudantes e que eu possa também ajudar eles também, beleza? E qualquer dúvida, coloca nos comentários aí, compartilha com os amigos aí para a galera ficar por dentro do conteúdo. Então olha só, turma. Direto ao ponto. Operações entre conjuntos, nós vamos falar sobre união, interseção e diferença. Então começando por união, ou também chamado de reunião. Primeira coisa, qual é o símbolo? É um U. Um U vai simbolizar a união. Então, olha só, turma, qual é a dica aqui para você entender o que é a união? Ora, a união dá a ideia de juntar. Então, junta tudo sem repetir. Quando eu for unir dois ou mais conjuntos, eu vou juntar todos os elementos desse conjunto sem repetir os elementos que estão nos dois ou mais conjuntos. Exemplo, dados conjuntos A, B, determine a união B. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que a gente lê as coisas. Então, bora lá. E aí você vai ver que a forma de ler, aqui, ó, quando eu tenho A, o símbolo de união, e o conjunto B, eu vou ler A, união B. Pronto. E quem são os elementos que fazem parte de A, união B? São todos os elementos que estão em A e estão em B sem repetir. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. São os elementos de A. Só que se você observar, 3 e 4 estão em A e em B ao mesmo tempo. E aí eu não preciso repetir, porque senão eu vou estar conferindo elementos mais de uma vez. E aí vem quem? 5 e 6. Belezinha. Então entenda, turma, que na união eu me refiro a elementos que estão em A ou estão em B. E quando eu uso esse conectivo ou, está em um ou em outro, ele pode estar somente no A, ele pode estar somente no B, ou pode estar nos dois ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de união, eu tenho três possibilidades. Em um, no outro ou nos dois ao mesmo tempo. E aí, turma, o que eu quero que você entenda também é que a união está diretamente ligada ao conectivo ou. Então, nos problemas que a gente for trabalhar, quando aparecer o conectivo ou, a gente vai lembrar de união, tá? Belezinha? Então, tranquilo. Bora lá para interseção. E eu quero que você entenda o seguinte, ó. Na interseção, que o símbolo é um U de cabeça para baixo, aqui não são todos os elementos, não junta tudo. Tem em todos, ou seja, eu quero apenas aqueles que estão em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Os elementos comuns. Então, bora lá, ó. Dados conjuntos A, B e C, determine. Então, na letra A, eu quero A, interseção B. Primeira coisa, como é que eu leio isso? Símbolo de interseção. Então, eu vou escrever A, interseção B. Então, a gente vai ler assim, ó. Vai ficar A, interseção B, ou simplesmente A inter B. Se eu usar só o inter, também vai servir. A inter B ou A interseção B. Quem são os elementos que vão estar em A e B ao mesmo tempo? Então, bora lá. Quem são os elementos de A? 1, 2, 3 e 4. Quem são os elementos de B? 4, 5 e 6. Quem está em A e em B ao mesmo tempo? O número 4. Logo, esse elemento faz parte da interseção. E aí, turma, quem vai ser aqui o meu conjunto? Formado pelo elemento 4. Beleza? E como é que eu posso estar representando isso em forma de diagrama de Venn? Ora, sempre que tiver interseção, quando eu for desenhar os diagramas, esses diagramas vão ter que se tocar e ter uma área em comum. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui o meu conjunto A, tá aqui o meu conjunto B.
Nessa região fica quem? Os elementos da interseção. Então eu vou escrever aqui, ó, o 4. Quem são os outros elementos de A? 1, 2 e 3. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, somente na região que pertence apenas a A. Aqui no B, quem são eles? 5 e 6. E aí é logo interessante a gente falar aqui rapidinho, eu quero que você preste atenção nisso, porque mais na frente a gente vai precisar bastante, que quando eu tenho uma representação do diagrama de Venn, essa região aqui de fora, ó, pertence somente ao A. Essa região aqui do lado do B, ó, somente ao B. E essa região do meio pertence ao A e ao B ao mesmo tempo, tá? A gente vai já falar aqui que é justamente essa região que vai representar a minha interseção. Belezinha? Então, bora lá para o segundo exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, C interseção A. Quais são os elementos que estão em C e em A ao mesmo tempo? Lembrando que se eu fizesse A interseção C ou C interseção A, a ordem não vai alterar nada aqui, beleza? Então, bora lá. Quem são os elementos que estão em C e em A ao mesmo tempo? Se você observar, é apenas... Não, opa, tem um 1, tem um 2, tem um também. Em C e em A, eu tenho o 1 e o 2. Agora, se você observar um pouquinho mais, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu for representar em forma de diagrama, olha o que vai acontecer. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto A, e dentro dele, ó, eu vou ter o conjunto B. Por que que esse conjunto B está dentro do conjunto A? Ora, porque todos os seus elementos pertencem ao conjunto A. O B não, na verdade é o C. Por que que o conjunto C está dentro do A? Porque todos os elementos do conjunto C pertencem ao A, ó, 1 e 2. 1 e 2. E aí eu tenho, para completar o A, 3 e 4. Pronto. Então observa que esta região aqui, ela é a interseção entre o conjunto A e o conjunto C. E outra coisa importante de você observar é que o conjunto A, vou botar o C, né? Conjunto C, ele está contido em A. E quando isso aqui acontece, eu posso dizer o quê? Que o conjunto C, ele é um subconjunto do conjunto A. Todos os seus elementos pertencem também ao conjunto A. E por último, aqui, na letra C, olha o que vai acontecer, ó. Conjunto B, interseção conjunto C. Turma, existe algum elemento que está no B e no C ao mesmo tempo? Óbvio que não, né? Então, óbvio que não. Se é óbvio que não, então esse conjunto ele é vazio. Não tem nenhum elemento que pertença aos dois ao mesmo tempo. E como é que eu represento isso em forma de diagrama? Tá aqui, ó. Conjunto B, tá aqui o conjunto C. Quem são os elementos de B? 4, 5 e 6. Quem são os elementos de C? 1 e 2. E como não tem interseção, não existe o quê? Uma região em comum, igual existe aqui nesse exemplo B, igual existe aqui no exemplo A. Logo, turma, como é que eu vou chamar esses conjuntos? A gente vai falar o seguinte, ó. Que B e C são disjuntos. B e C são disjuntos. E quando é que dois conjuntos são disjuntos? Sempre que eu fizer a interseção entre eles e o resultado for o vazio. Lembrando, turma, que o vazio pode ser representado por chaves, sem nenhum elemento dentro, ou por bola cortada, beleza? Então, basicamente, entre união e interseção, é isso aqui. Agora, só para finalizar essa parte de união e interseção, bora lá para as propriedades. Então, olha só, turma. Existem 3 propriedades importantes para eu comentar aqui, ó. Primeira delas, comutativa. Não importa a ordem da união ou da interseção, sempre o resultado vai ser o mesmo. Então, se você fizer A união B ou B união A, não tem problema nenhum, tudo vai dar o mesmo resultado. Se você fizer A inter B, B inter A, o que vai acontecer? O mesmo resultado. Então, se você unir ou fizer a interseção, se você mudar a ordem, comutar, vai dar o mesmo resultado. Não tem problema, beleza? Associativa. Turma, se eu vou fazer a união de 3 conjuntos, se eu unir o A com o B e depois com o C,
Ou, se eu unir o B com o C e depois com o A, também vai ficar a mesma coisa. Eu posso associar de formas diferentes a união, que eu não vou ter problema no resultado, vai chegar no mesmo resultado. A mesma coisa serve para a interseção. E por último, distributiva. Eu posso ser distributivo em relação à união ou em relação à interseção. E aí, turma, ó, quando eu fizer aqui ó, a distributiva da união em relação à interseção, ó, igualzinho você faz na multiplicação, do mesmo jeito. Vai ficar assim, ó, A união B, interseção A união C. Tá aqui, ó. A mesma coisa vai fazer aqui, ó, A inter B, união A inter C. Então, o A é distribuído em relação à união, se for começando com a interseção, beleza? E aí, para finalizar, diferença. Turma, a diferença é como se fosse a subtração dos conjuntos. Ou seja, de um conjunto eu vou tirar elementos. E aí, o que sobra, tá, dessa diferença, né, dessa retirada, é o que vai ser o conjunto diferença. E aí, a dica tá aqui, ó. Está em um, mas não estar no outro. Ou seja, os elementos que fazem parte da diferença é aquilo que está em um, mas não está no outro. Então, bora lá. Ó. Dados A, B e C, determine A diferença com B. Como é que eu leio isso aqui? Ó? Como é que eu vou ler isso aqui? A gente vai ler da seguinte maneira. Ó. Então, aqui vai ser assim, ó, A menos B. Menos mesmo normal que a gente já conhece. E eu quero que você veja o seguinte, ó. Desse conjunto A, eu vou retirar todos os elementos que tem em B. Observa agora com muito detalhe isso. Ó. Vamos lá. Ó. O 1. Esse elemento 1, ele tem em B? Eu posso tirar ele? Ora, eu preciso tirar de A os elementos que tem em B. O 1 tem em B? Não. Se não tem em B, eu não posso tirar. Então, ele continua aqui, ó. Beleza. O 2 tem em B? Tem. Então, eu posso tirar. O 3 tem em B? Não. Se não tem em B, como é que eu vou tirar? Se não tem, então não tira. O 4 tem em B? Tem. Então, tira o que está no B. Pronto. E isso aqui, turma, é a minha diferença. Beleza? Então, observa que eu tirei de A todos os elementos que estavam em B. Outra coisa, turma. Se eu pegar e colocar B menos A, não é comutativo, não dá sempre o mesmo resultado. Então, você não pode simplesmente mudar a ordem na diferença. Tem que respeitar a ordem. Se é A menos B, vai ser sempre A menos B. Se é B menos A, continue B menos A, beleza? E aí, para finalizar aqui, turma, olha o que vai acontecer. B menos C. Então, entenda bem aqui o seguinte, ó. De B, eu vou tirar os elementos que tem em C. 2 tem em B, tem em C? Tem. Então, tira. 4 tem em B, tem em C? Tem. Tira. 6 tem em B? Tem. Tem em C? Não. Então, eu não posso tirar. Então, ele continua. Beleza. Só que aqui, turma, tem um detalhe. Se você não percebeu, vai perceber agora. Todos os elementos de C pertencem ao conjunto B. E quando isso acontece, ele é o quê? Um subconjunto. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, ó, que B é... Opa, B não. C é subconjunto de B. Se eu quiser escrever isso em forma de símbolo, eu vou dizer assim que o meu C, ele está contido em B. Beleza. Quando isso acontece, quando eu tenho a diferença entre dois conjuntos, onde um está contido no outro, isso é o que a gente chama de complementar de um conjunto. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever da seguinte maneira. O que é isso aqui, ó? É o complemento de quem? Quem é o subconjunto? É o C. Observa que se eu pegar no C e colocar o 6 aqui, ele vai ficar igual ao B. Ou seja, o conjunto C, ele pode ser complementado para ele virar o B, para ele ficar igual ao B. Então, o complemento do conjunto C em relação ao B é o quê? É a mesma coisa que B menos C. Ou seja, o que falta para o C se tornar igual ao B. Isso aqui, turma, é o que a gente chama de conjunto complementar.
Então, isso aqui é o conjunto complementar. E quando é que eu vou ter um conjunto complementar? Quando eu tiver um conjunto que é subconjunto do outro. E aí, em relação ao maior, ele pode se tornar igual a ele. E para que ele se torne igual, ele precisa de um complemento. Esses elementos que estão faltando é justamente o complemento daquele conjunto para se tornar o maior, aonde ele está onde ele está contido, beleza? Então, olha só, turma, quando eu falo de complementar, eu estou falando de quê? De diferença. Quais elementos faltam para aquele conjunto menor se tornar o maior, ser complementado e virar o maior. Isso é conjunto complementar, beleza? Você vai ter que lembrar da diferença, tranquilo? Então, turma, basicamente, união, interseção e conjunto de diferença é justamente isso. União, junta tudo sem repetir elementos. Interseção, só os comuns, só o que estão em todos os conjuntos. A diferença, eu pego desse e tiro. Se esse conjunto for subconjunto desse, aquilo que eu estou tirando, o que sobra é o complementar, beleza? Então, galera, valeu. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. E aí, se te ajudou mesmo, clica no gostei, compartilha com seus amigos. Não esquece de colocar aí nos comentários qualquer pergunta, qualquer dúvida. Vamos conversar, vai ser um prazerzaço. E se você não se inscreveu no canal, não esquece não, tá? Te inscreve aí, vai ser um prazerzaço ter você por aqui, beleza? Então, um forte abraço, tamo junto e fui!